Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química do Cursinho Pré-ENEM da Universidade Federal do Estado de Rondônia, ou Vem Pra Uni. Eu me chamo Gleidson, e hoje vamos dar sequência e dar continuidade no assunto de soluções. Tudo bem? Vamos falar hoje sobre diluição de soluções. Então vamos trabalhar, alguns cálculos aí de concentração comum e concentração molar, tudo bem? Antes, vamos ter a explicação do conteúdo, e após, iremos praticar com os conhecimentos adquiridos. Então, peço a vocês, que peguem as suas calculadoras, junto também com as suas tabelas periódicas, e vamos para mais uma aula. Vamos iniciar então relembrando, o conceito visto anteriormente, que foi soluções. Então, a solução nada mais é do que o soluto, com o solvente. Então, o soluto é a parte dispersa e o solvente é a parte dispersante, Os dois então formam a solução. Tudo bem? Então, visto isso, vamos entrar em diluição de soluções. E o que é a diluição? A diluição nada mais é do que diminuir a concentração de uma solução pela adição de um solvente. Tudo bem? Então temos, uma solução concentrada, adicionamos um solvente e iremos diminuir a concentração dessa solução. Tudo bem? Então, vamos ver aqui. Temos, uma solução concentrada, adicionamos então um solvente e iremos obter uma solução diluída. Vamos agora para um ponto importante. Então, não haverá, alteração na quantidade de soluto. Então, soluto, a quantidade é fixa, tudo bem? Vamos adicionar solvente e, devido a isso, o volume dessa solução irá aumentar, tudo bem? Então, não há alteração na quantidade de soluto. Então, é importante que vocês fixem isso nas suas cabeças, tudo bem? Então vamos agora, para a parte que nos importa, que é as nossas fórmulas aí de concentração comum e concentração molar, para poder resolvermos, os exercícios aí que serão propostos a gente. Então vamos lá. Iniciando então com concentração comum, onde C é a nossa concentração comum, o nosso M, é a concentração molar, o V é o volume, tudo bem? O volume é interessante, porque ele é sempre em litros, tudo bem? Então, se a questão não der em litros, vocês irão ter que converter esses volumes aí para litro, tudo bem? Então, vamos lá. Se C igual a M1 sobre V, logo M1 igual a C vezes V antes da diluição. Então, não se preocupe nesse ponto aqui, porque é só um passo a passo, para a gente chegar numa regra geral, de diluição, de concentração comum, tudo bem? Então é um passo a passo, a gente vai chegar e no final aqui é o que vai importar para a gente aí, uma fórmula geral de concentração comum. Então temos C' igual a M1 sobre V', logo M1 igual a C' vezes V' depois da diluição. O que é o C'? É só para diferenciar o que vem depois da diluição e o que vem antes da diluição. Então C' e V' é só para diferenciar esse ponto aí, tudo bem? Então agora, chegamos na nossa regra geral, que é a parte que importa para a gente, que diz o seguinte, se V vezes, ou C vezes V igual a C' vezes V'. Então, essa parte aí, é importante que vocês gravem, não decorem, grave, tá? Que vai ser importante aí nas nossas resoluções de exercício, tudo bem? Então, grave aí, tira print, e vamos para a próxima aí, que será a nossa concentração molar.
Então, né, vamos dar início ao nosso passo a passo e no final também iremos ter a regra geral, né, a fórmula geral para a concentração molar. Então temos se M igual a N1 sobre V, logo N1 igual a M vezes V antes da diluição. E o que será o N1? O N1 nada mais é do que massa sobre massa molecular, tudo bem? Então vamos lá. Se M' igual a N1 sobre V', logo N1 igual a M' vezes V' depois da diluição. Então usamos o mesmo caso anterior, né, para diferenciar o que vem antes e o que vem depois da diluição. Então agora, né, vamos para a nossa regra geral, que diz que M vezes V é igual a M' vezes V'. Tudo bem? M é a nossa massa, é a nossa concentração molar, né? O V é o volume, né? Antes, né, da diluição, e o M' e o V' é depois da diluição. Tudo bem? Então, né, vamos praticar e colocar essas regrinhas, essas fórmulas em prática. Tudo bem? Então vamos praticar. A nossa primeira questão, né, nos pergunta o seguinte: qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução 1,5 mol por litro de ácido clorídrico para torná-la 0,3 mol por litro? Então, primeiramente, a gente tem, né, que identificar o que será, né, o nosso volume, qual será o nosso volume, né, se será o inicial ou o final, né, qual será a concentração, né, se será concentração molar ou se será concentração comum, né, e qual será a concentração final e inicial. Então, os 300 ml, né, a gente vai ter que converter para litro, né, como eu já expliquei para vocês aí, divide por 1000, é que a gente obterá o valor aí em litros. Então, o valor de 300 ml convertido para litros é igual a 0,3. Tá? A nossa concentração inicial, né, concentração molar, tá, gente? Então, é 1,5 mol por litro. Então, estamos falando aqui de concentração molar. Concentração inicial, 1,5 mol. Concentração final, 0,3 mol. Então a gente tem volume inicial, concentração inicial e concentração final. A gente vai querer obter aí o volume final. Então vamos lá, né, aplicar aí na nossa fórmula de concentração molar. Então temos que M vezes V é igual a M' vezes V'. Então, substituindo os valores aí, temos 1,5 vezes 0,3 igual a 0,3 vezes V'. Né? O V' passa para antes da igualdade, então V' é igual a 0,45 sobre 0,3, né? Que é o resultado dessa multiplicação, então dividido pelo que vem depois da igualdade, e nos dará um valor de V' igual a 1,5 litros. Acabou aqui? Esse é o resultado? Não. Esse é o resultado do acrescentado, né, mais o valor que já tinha, né, de solução. Então a gente precisa obter qual será o valor apenas acrescentado. E o que a gente faz, né? Então temos que VT, que é o volume total, é igual ao volume final menos o volume inicial. Então é uma continha bem simples aí de se realizar, né? Então temos que VT igual ao nosso volume final, que é 1,5, que a gente descobriu, menos, né, o volume inicial, que é 0,3 litros. Temos então que o nosso valor total será igual a 1,2 litros. Tudo bem? Então, temos aqui a nossa resposta. Então, né, é um cálculo bem simples de ser aplicado, tudo bem? Vocês vão tirar de letra. Então, vamos, né, para mais uma questão, agora de concentração comum. A nossa segunda questão nos diz o seguinte: qual deve ser o volume de água adicionado a 50 ml de solução de hidróxido de sódio, né, cuja concentração é igual a 60 gramas por litro,
para que seja obtida uma solução a 5 gramas por litro. Então, né, a gente aplica aí, primeiramente, né, acha, né, os valores aí de volume e concentração, né, identifica, converte aí se for preciso, né, no nosso 50 ml aí terá que ser convertido para litros, né, divide por 1000, né, nos dará um valor aí de 0,05 litros, tudo bem? 0,05 litros. Né, temos a nossa concentração inicial, que é 60 gramas por litro, e a nossa concentração final, que será os nossos 5 gramas por litro. Então, colocado isso na nossa fórmula de concentração comum, né, que é aquela que diz que C vezes V é igual a C' vezes V'. Então, substituindo aí os valores, né, temos que 60 vezes 0,05 igual a 5 vezes V'. Né? O nosso V passa para antes da igualdade, né? Temos a multiplicação que nos dará um valor igual a 3, né? E divide pelo que está depois da igualdade, que é o nosso 5. Então, V' é igual a 3 dividido por 5, que nos dará um valor aí em litros de 0,6 litros. A gente, né, vai ter que fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente no cálculo anterior, que é achar o valor total. Então temos que VT igual a V final, né, o volume final, menos o volume inicial. O volume final é o volume que a gente achou agora, né, o 0,6, e o volume inicial é esse de 0,05. Então, feita essa subtração, temos um valor aí do nosso volume total igual a 0,55, né? 0,55 litros. Tudo bem? Então, não é um bicho de 7 cabeças, é um cálculo bem simples aí, bem fácil de ser aplicado. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, né? Pratiquem, né, com o exercício de fixação, que será muito importante aí, né, para a aprovação de vocês. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço e tchau, tchau.